Mais um vídeo, Tonha aqui. E dessa vez, o vídeo de hoje é pra lá de especial, pois eu trarei para você uma história surpreendente e muito bela pela sua simplicidade. Muitas vezes podemos pensar que a santidade ou viver sempre para Deus significa necessariamente fazer algo extraordinário, algo impossível, algo que ninguém nunca fez, e perdemos as grandes oportunidades da vida de fazer bem feito, com simplicidade e amor, aquilo que é para a glória de Deus. Não damos o devido valor às pequenas coisas da vida que podem sim nos aproximar de Deus e nos levar no caminho da santidade. Convenhamos, talvez eu e nem mesmo você aí que me assiste pode fazer coisas extraordinárias, como pegar um barco e sair por aí pregando como São Paulo, pegarem espadas e reconquistar Jerusalém como São Luís o fez, e enfrentar diversas outras coisas que muitos santos fizeram. Mas é precisamente que fazendo com atenção e com amor tudo aquilo que é do nosso dever que encontramos melhor a Deus. O santo de hoje, ele é padroeiro dos adolescentes, dos acólitos, que são aqueles que servem na liturgia, das crianças e das mulheres grávidas. São Domingos Sávio, que foi amigo de ninguém menos do que São João Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, que fundou a Ordem dos Salesianos, inspirado por São Francisco de Sales. Vamos iniciar mais uma narração após a vinheta. Muitas vezes nós pensamos que os jovens, principalmente as crianças e os adolescentes, que não são capazes de atos de amor a Deus e às pessoas no geral, que não são capazes de ajudar, que não são capazes de evitar aquelas atitudes tão corriqueiras entre crianças, como por exemplo, egoísmo, brigas, mentiras, e que se deixam facilmente levar pelas coisas do mundo e pelos outros. Mas é com a história de São Domingos Sávio, um jovem que viveu a santidade, que eu quero desmistificar essa ideia de que as crianças não podem almejar e alcançar a santidade. Em meados do século XIX, no pequeno vilarejo de Riva, no norte da Itália, nasceu o pequeno Domingos de Sávio, o mais velho de 9 irmãos. E Domingos se destacou muito rápido, pois se mostrou mais sensato, bondoso e orante que todos os seus irmãos, mas não só isso, que as demais crianças da sua idade, mas tinha uma saúde muito frágil. E todas as noites, ele se reunia com a sua família ao redor da imagem de Nossa Senhora para recitar o terço. Já demonstrava um gosto por orar. Seus pais o levavam para a missa todos os domingos, e diferentemente das outras crianças que, enquanto estavam ali na missa acompanhando seus pais, muitas vezes ficavam brincando ou não prestavam atenção, Domingos não. Sentava-se e portava-se corretamente, mantinha o silêncio e a sua atenção a tudo que era feito ali na missa. Muito observador, logo chamou-lhe a atenção os coroinhas que estavam de um lado para o outro para servir o padre no altar, e com apenas 6 anos pediu permissão a seus pais para que ele também pudesse servir como coroinha. Mas meu filho, você ainda é tão pequeno? Não vê que os outros são maiores e tens uma saúde tão frágil e a igreja é tão longe da nossa casa? Tenho medo de que você se comprometa e não consiga atender, pois Domingos tinha de caminhar mais do que 1 quilômetro todas as vezes que desejasse ir à Santa Missa. Jesus me dará força, pedirei a Ele que me ajude. Você se compromete a vir todos os dias aqui servir o padre? Pois será sua responsabilidade fazer isso. Sim, mamãe, por amor a Jesus e a Nossa Senhora, prometo servir com diligência. E assim, todas as manhãs, alegremente, Domingos se levantava e se aprontava para ir à missa. Ficava muito feliz por poder servir o próprio Cristo ali na figura do padre durante a Santa Missa. E não só isso, Domingos rezava bastante, procurava aprender e já muito novo começou a decorar as coisas do catecismo. Era capaz de recitar de memória a seus irmãos e seus amigos. O padre começou a notar que Domingos era diferente das demais crianças.
estava muito mais interessado em ficar ali cuidando das coisas de Deus do que em brincadeiras inúteis. E com apenas 7 anos, Domingos recebeu a autorização do padre para fazer a sua primeira comunhão. Algo incomum, pois as crianças na sua época só recebiam a primeira comunhão a partir dos 12 anos. Mas o padre notou que Domingos já tinha uma maturidade para entender que aquilo era o corpo de Deus e de compreender toda a reverência e amor que deveria dar àquele precioso sacramento no altar. A alegria de Domingos era contagiante e ele chegou em casa dançando e pulando. Jesus, hóstia, habitará no meu coração. Mal posso esperar. Que alegria, meu filho, saber que receberá tamanho presente do céu. Mas agora é tempo de você se preparar e pedir que Nossa Senhora prepare você para esse momento tão alegre. E Domingos não perdeu tempo, foi até os pés da imagem da Virgem Maria para lhe rogar esse pedido. Ó doce Senhora do céu, peço-vos que me ajude a acolher esse doce sacramento. Humildemente vos peço que purifique o meu coração para que seja capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. Purifique os meus olhos para que eu não veja e não cobice as coisas alheias e prepare os meus olhos para ver a glória de Deus. Purifique os meus ouvidos para que eu não dê atenção aos discursos das pessoas maldosas e nem às fofocas. Purifique os meus lábios para que eu não seja capaz de dizer nada que ofenda a Deus e aos meus irmãos. E assim quero viver somente para ti. Muito resolutamente pegou um papel e começou a escrever suas 4 resoluções para a sua vida. Minha primeira resolução para viver a vida bem será confessar-me frequentemente e comungar todas as vezes que eu puder. Quero santificar todos os domingos e os dias de festa. Meus melhores amigos serão Jesus e Maria, e antes morrer do que pecar. Isso mesmo, prefiro morrer do que ofender o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Quando o dia da sua comunhão finalmente chegou, sua mãe observou. Parecia mais um anjo na terra a louvar a Deus do que uma criança. Quando chegou a adolescência, Domingos já nutria um sonho muito antigo em seu coração. Queria tornar-se padre. Mas seus pais não tinham dinheiro para lhe enviar para o seminário. Sem se revoltar contra a sua situação, Domingos alegremente frequentava a escola perto ali da sua vila, que contava com um padre como professor. E ali naquela escola simples, no meio de tantos outros adolescentes, Domingos já dava o testemunho com a sua vida. Vamos, o padre vai se atrasar! Certo dia, enfrentavam um rigoroso inverno e até nevava lá fora. A escola era aquecida por uma estufa, mas 2 meninos encrenqueiros decidiram pregar uma peça em todos. Pegaram neve e jogaram na estufa, aproveitando-se que o padre demorou para chegar naquele dia. Todo mundo vai rir com a gente. Oh meu Deus, estragaram a estufa! Como iremos aquecer a escola hoje? Quem fez isso? E agora? O padre não achou engraçada a nossa brincadeira. Foi o Domingos que jogou neve na estufa. Eu vi tudinho. Domingos, vem aqui agora. Eu? O que é isso, Domingos? Prejudicando a escola? Os seus colegas? Agora todos passaremos frio nesse dia. Tua sorte é que é a primeira vez que aprontas aqui na escola. Se fizer outra dessa novamente, expulsar-te-ei da escola. E o padre castigou severamente Domingos. Como aqueles meninos eram brigões e batiam nos outros alunos, ninguém se atreveu a defender Domingos. E aquela injustiça aconteceu. Até que finalmente alguém teve a coragem. Foi até o padre e lhe contou a verdade. O padre, de fato, não acreditava que foi o Domingos que fez aquilo, porque não era do feitio do menino. Mas como só ele foi indicado como culpado, o que poderia fazer? Domingos, sabes que não pode mentir. Foste tu que jogaste a neve na estufa? Não, senhor padre, não fui eu que o fiz. Por que não disse nada e simplesmente aceitou a condenação?
Eu fiquei pensando em Jesus naquele momento. Ele também foi injustamente acusado e não respondeu, aceitou aquilo por amor a nós. Se Jesus, que era inocente, foi condenado, que dirá eu? Além do mais, pensei nos meus colegas de classe. Se eles fossem pegos em mais uma travessura dessas, certamente seriam expulsos. O padre foi até Turim para visitar um grande amigo seu. Seu nome? João Melchior Bosco, conhecido como Dom Bosco. E Dom Bosco tinha formado ali um oratório para os jovens. E o oratório mantido por Dom Bosco era aberto a todos os jovens. Ele promovia diversas atividades educativas para a evangelização daqueles jovens. Era focado em jovens que não podiam pagar para receber uma educação melhor. Era um verdadeiro seminário para os jovens. Meu querido Dom Bosco, vejo tuas obras com esses jovens e muito me alegro. Tenho um em especial que adoraria que recebesses em teu oratório. E quem seria esse jovem? Seu nome é Domingos e é um verdadeiro santo, um verdadeiro São Luís de Gonzaga. Acho que estás a exagerar, não? Não, Dom Bosco, um verdadeiro candidato à santidade. Tens de ensiná-lo para que ele progrida ainda mais. Bom, farei o seguinte, em breve visitarei tua cidade. Quando eu chegar lá, apresente-me este jovem e também o teu pai. Assim que chega à cidade, Dom Bosco parte para conhecer Domingos e eles têm uma longa e profunda conversa. Dom Bosco percebe que aquele garoto de fato é diferente. Vais me levar para Turim para estudar? Parece-me que és um tecido bom. Um tecido? Um tecido bom para fazer um belo terno ao nosso Senhor. Pois bem, então, o Senhor será o alfaiate e eu serei o tecido. Faça de mim um belo terno para nosso Senhor. Receio que a tua saúde frágil não dê para aguentar os estudos. Não tenho medo. Deus me deu a saúde e a graça até hoje. Também vai me ajudar daqui adiante. Então tá, peço que estude uma página desse livrinho e volte até amanhã com toda a lição decorada. Pode deixar comigo, Senhor. E passados apenas 8 minutos, Domingos retornou com a lição decorada. Gostei de ver, meu bom jovem, como aprestastes a lição. Apresso-te a minha resposta. Sim, podes vir comigo para Turim. E com a permissão de seus pais, Domingos parte então para Turim para viver no oratório de Dom Bosco. Chega lá em 1854. O que de diferente que Dom Bosco enxergou naquele garoto foi a busca sincera pela santidade, pois compreendia que amar a Deus não era somente evitar o pecado, mas é amar a todos. É buscar fazer todas as coisas por nosso Senhor. E se amamos a Deus, queremos que todos amem a Deus também. Por isso, a importância de fazer os outros conhecerem a Deus. E certa vez, Dom Bosco decidiu que queria presentear os seus meninos e pediu que eles escrevessem pedidos com as coisas que queriam receber. Entre pedidos sérios e as coisas mais diferentes, Dom Bosco se surpreendeu com o pedido de Domingos, que humildemente escreveu: "Me ajude a ser santo." Dom Bosco então chama o garoto para conversar. "Queres ser santo de verdade?" "Sim, eu quero." "Pois então te darei a fórmula da santidade. Primeiro, alegria, pois o que te tira a paz não vem de Deus. Segundo, estudo e piedade, aplicação nos estudos e rezar bem, e não buscar elogios nessas coisas, mas fazer a vontade de Deus nisso. Terceiro, ajudar bem os amigos, mesmo que à custa de sacrifícios." E com esses simples conselhos, Domingos passa a viver a sua vida, procurando em tudo fazer a vontade de Deus e seguir fielmente os conselhos desse amigo. Mas viver a busca pela santidade, mesmo no oratório de Dom Bosco, não era simples assim. Muitas vezes foi posto à prova, como certa vez: "Ei, vem ver essa revista que eu trouxe." "Que isso? É uma revista." Domingos notou que eles traziam revistas com imagens impuras e na mesma hora exortou os garotos:
Nosso pai Dom Bosco se esforça tanto para nos ensinar a viver nos caminhos do Senhor para vocês trazerem essas revistas impuras? Pegou a revista e jogou fora. Aqui não é lugar disso. Vocês precisam usar os olhos de vocês para enxergar as coisas do céu e não nessas coisas mundanas. Em outro momento, encontrou meninos a brigar. Já estavam armados com pedras nas mãos, prontos para jogar uns nos outros. Vem aqui se você tiver coragem. Imediatamente, Domingos voltou com um crucifixo na mão. Vejam, meus irmãos, nosso Senhor morreu crucificado, perdoando seus algozes. Sofreu tudo isso na pele por amor a nós. E vocês não conseguem perdoar uma palavra maldita num momento de ira? Foi para isso que nosso Senhor Jesus morreu na cruz? Para vê-los brigando? Envergonhados e arrependidos, os garotos largaram as pedras no chão e pediram perdão. Sai da minha frente! Certa vez, Domingos topou com um homem que estava enraivecido, gritava e blasfemava. Senhor, por favor, o que queres? Por acaso sabe onde fica o oratório de Dom Bosco? Não sei. Perdoe-me, garoto. Não posso te ajudar. Posso te pedir outro favor? Pode. Peço que não blasfemes mais, pois isso ofende gravemente a Deus e a sua mãe Maria Santíssima. Envergonhado por ser corrigido por um menino tão jovem, tens razão, garoto. É um mau hábito que infelizmente adquiri em minha vida. Vou procurar corrigi-lo. Farás assim Deus muito feliz. Uma epidemia de cólera se abate pela região e o prefeito da cidade vem pedir auxílio. Precisamos de homens corajosos, homens valorosos. Precisamos de pessoas que entrem nas casas, resgatem os doentes e os tragam até o hospital para que possam receber auxílio. Atende o chamado e consegue 44 jovens para ajudar na missão. Dentre eles, Domingos está. E batem então de casa em casa, procurando pelos doentes e carregando-os até o hospital. Muitos se salvam, mas outros nem tanto. Domingos, no entanto, faz tudo o que pode. E quando alguém já está com a saúde muito debilitada, Domingos sempre traz um sacerdote para lhe ministrar os últimos sacramentos, para que eles possam morrer em paz. Finalmente as coisas parecem melhorar e a epidemia já está a passar. Ufa! Felizmente, nenhum dos jovens de Dom Bosco fica doente. Todos estão a salvo. E um dia, voltando para o oratório, Domingos se sente impelido a entrar numa casa e bate insistentemente. Sim, o que queres? Tem alguém doente de cólera aqui? Felizmente, na minha casa ninguém ficou doente. Tem certeza, meu senhor? Sinto que tem alguém doente aqui, possivelmente prestes a morrer. Não tem ninguém aqui. Mas devido à insistência de Domingos, o homem permite que ele adentre em sua casa. Vasculha todos os quartos e ninguém encontra. Viu? Não tem ninguém doente aqui. Acaso não tem algum quartinho escondido? Um sótão? Algo assim? Tem o sótão, mas... Maria! Havia uma pobre senhora chamada Maria, a qual o homem bondosamente tinha oferecido o sótão para que ela dormisse, pois não tinha onde ficar. Mas devido a tantos afazeres daquele senhor, ele havia esquecido-se completamente de que Maria estava ali. Aqui! Domingos então cuidou da senhora, mas de fato ela já estava para morrer. Trouxe-lhe também o sacerdote e ela então entregou em paz a sua alma a Deus. Agradeço-vos profundamente, mas como sabia disso? Foi o Espírito de Deus que me trouxe até aqui. E assim vivia Domingos, sendo dócil ao Espírito, para que pudesse sempre ajudar a todos. Mas Domingos não era o único empenhado a fazer a vontade de Deus. Junto de seus amigos, Miguel, João e José eram inseparáveis na sua busca pela santidade. E Domingos, sentindo que já não havia muito mais tempo de vida, disse a seus amigos que desejava fazer algo em honra de Nossa Senhora. Que tal nós formarmos um grupo? Ele será Companhia da Imaculada. Parece uma boa ideia, mas o que faremos? Aos membros da Companhia da Imaculada devem se esforçar para serem, com o auxílio de Deus, os primeiros na boa conduta. Devemos ser exemplo a todos, sermos obedientes,
estudiosos, trabalhadores e bons amigos. Devemos nos esforçar cada vez mais para a glória de Deus, pois a nossa santificação servirá de modelo para muitos outros jovens, que às vezes não têm ninguém para se espelhar. Apoiado! Vamos nos chamar de irmãos. E podemos sempre convidar outros jovens para fazer parte. Sempre que alguém se mostrar obediente, estudioso, trabalhador e bom amigo, convidaram outros jovens para fazer parte. E a Companhia da Imaculada já contava com 12 participantes. Miguel, por ser o mais velho deles, foi eleito presidente e chamado carinhosamente de irmão maior. Os jovens se reuniram para escrever o regulamento da companhia e oficialmente fundaram em 8 de julho de 1856. Domingos ficou responsável por apresentar o regulamento a Dom Bosco e pedir a sua aprovação oficial. Eu vou ler para o senhor o regulamento que fizemos. Escutarei atentamente e farei meus comentários. Primeiro regulamento daqueles que querem fazer parte da Companhia da Imaculada. Observar o regulamento da casa, certo? Segundo, ocupar o tempo de maneira útil. Muito bem. Terceiro, apontar os defeitos uns dos outros. Para corrigir, é claro. Está bem, mas isso só pode ser feito com caridade. Tá bom, vou anotar essa parte. Quarto, receber a comunhão com frequência. Muito bem. Quinto, recitar o terço diariamente. Certo. Sexto, mostrar-se satisfeito com a alimentação normal. Perfeito. Bom, Domingos, eu não alteraria nada, mas quero que vocês entendam que a violação de qualquer uma destas regras não está sujeita à pena de pecado mortal, nem venial, e não acrescentem nenhuma prática ao regulamento sem antes me consultar. Tá legal, tá legal. Agora tens a minha bênção. E Domingos correu alegremente para dizer a seus amigos. Mais tarde, Dom Bosco escreveu o que pensou naquele momento. Penso que com a graça de Deus, a Companhia da Imaculada, que esses rapazes estão fundando, não vai parar nos muros deste oratório. Poderá no futuro fazer muito bem a nossas escolas e estimular milhares de vocações para o sacerdócio. O tempo dirá. E os meninos levavam muito a sério a Companhia da Imaculada, viu? Observavam estritamente os regulamentos e cumpriam fielmente, desde as pequenas coisas, como por exemplo, em vez de comer o pão que estava no cesto, comiam os farelos e os pedaços deixados pelos colegas nas mesas. Essa ideia veio de Domingos. Dom Bosco é pobre, compra o pão para nós com tanto sacrifício. Não é justo desperdiçar assim. Há tantas pessoas que passam fome na Itália e faz parte do regulamento da casa não desperdiçar o pão. Os membros da Companhia da Imaculada aumentavam gradativamente, assim como os dos rapazes que moravam ali no oratório, fazendo com que Dom Bosco convocasse os membros da companhia para lhes falar algo muito importante. Rapazes, nosso oratório vai muito bem, tão bem que já temos 170 rapazes. E por conta disso, já não possuo mais tempo para orientar pessoalmente cada um deles. Mas Deus já providenciou a ajuda que preciso. Cada novo menino que entrar ficará sob os cuidados da Companhia da Imaculada. Confio essa grande missão a vocês. Sabem, meus filhos, muitos dos jovens que adentram por aqui tiveram vidas difíceis. Muitos até praticavam furtos, outros jogavam a dinheiro, alguns até estiveram presos. Todos sentem falta de suas mães e de pais que possam aconselhar e corrigir com amor. Por isso precisarão de um verdadeiro amigo. Posso contar com vocês? Mas é claro! Pois todo garoto que apresentar certa dificuldade, a partir de hoje, será adotado pelos rapazes da Companhia da Imaculada. Vocês deverão ser amigos de todos e serem os meus olhos por aí. No dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, Domingos se consagrou a Nossa Senhora, entregando-se inteiramente a ela, os seus olhos, o seu corpo, o seu coração, a sua boca e todas as suas ações, para que todas elas refletissem a glória de Deus. Tudo isso aconteceu e ele ainda tinha apenas 14 anos. O inverno chegou. São Domingos adoeceu, dessa vez muito grave.
Dom Bosco chamou o médico para cuidar de seu filho espiritual. Não há mais muito o que se fazer. Ele tem tuberculose e está gravemente doente. A melhor coisa a se fazer é permitir que ele vá para o céu. Sugiro então que o garoto volte para sua casa para respirar melhores ares em sua terra natal e assim poder se despedir de sua família. Dom Bosco vai até o quarto de Domingos para lhe falar: não voltarei mais para o oratório, não é, Dom Bosco? Não, não voltarás. E diante da morte, Domingos se mantinha alegre e completamente conformado à vontade de Deus. Mas o que eu posso fazer por Deus, se não poderei mais oferecer os meus trabalhos? O que eu ainda posso dar para ele? Ofereça a sua vida, Domingos, e os seus sofrimentos. Até o céu farei isso. E já de volta ao seu lar, deitado em sua cama, se despede de seus pais. Adeus, papai. Adeus, mamãe. Ah, que lindas coisas eu vejo, pois Domingos já enxergava a alegria do céu. E em 9 de março de 1857, entregou sua vida a Deus. Foi canonizado pelo Papa Pio IX e seu dia é celebrado em 6 de maio. Um famoso milagre atribuído à sua intercessão foi a sua própria mãe. Sua mãe, que estava grávida e gravemente doente, e durante o trabalho de parto, as horas se passaram e nada da criança nascer. Viu então Domingos entrar em seu quarto, depositar sobre ela uma moeda de Nossa Senhora e rezar sobre sua barriga. Inesperadamente desapareceu e finalmente a criança nasceu. E a saúde de sua mãe foi plenamente restaurada. Muitos outros milagres são atribuídos a Domingos, mas o maior milagre foi alcançar a santidade tão novo. Viu como um jovem pode viver a santidade nas pequenas coisas do dia a dia? E se você quiser conhecer a história de outro jovem santo, um santo milênio, já tem aqui no canal A Vida de Carlo Acutis. Eu fico por aqui e espero que tenha gostado da história de São Domingos Sábio. Que ele seja um verdadeiro exemplo para sua vida.